Olá, como é que vai você aí do outro lado? Eu espero que bem. Está aproveitando aí esse feriado prolongado para fazer algo mais? Quem sabe uma arrumação, uma limpeza? Muitas pessoas deixam aquelas limpezas maiores e aquelas arrumações mais detalhadas, quem sabe para esses dias, né, quando não viajam. E quem sabe você esteja fazendo isso agora, né? E eu gostaria de compartilhar aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 5, versículo de número 20. Faz parte de uma história bem conhecida, quem sabe de você. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Homem, os seus pecados estão perdoados. Esse trecho aqui faz parte de uma história em que Jesus Cristo se encontrava em uma casa e esta casa estava muito cheia, é, quem sabe ali até ao redor dela, pela rua, muitas pessoas, e isso impedia que uma determinada pessoa conseguisse estar na presença de Jesus. Um paralítico estava deitado em uma maca e ele então é levado a esta casa por amigos. Não conseguindo passá-lo pela porta, eles vão ao terraço e lá eles encontram uma abertura e então eles descem aquela maca e esta maca é colocada então ali bem na frente de Jesus Cristo. E quando aquele homem se encontra ali na presença de Jesus, Jesus se vira para ele e diz: Homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus Cristo toca aqui em um ponto principal, a questão principal do ser humano, o pecado. Jesus é a pessoa que Deus mandou para que viesse habitar entre nós, para que viesse conviver conosco, para arrumar, para colocar em ordem essa questão principal, o pecado. Nós conhecemos pelas histórias narradas na Bíblia sobre o ministério de Jesus, as pessoas com quem ele se encontrou, os lugares por onde ele passou, e por todos esses lugares e com todas essas pessoas em que Jesus se encontrou, milagres são relatados. Ou foram pessoas que foram libertas de espíritos malignos, foram limpas, né, desses espíritos, ou foram pessoas que possuíam algum tipo de doença, como a lepra, por exemplo, e foram curadas, ou paralíticos que voltaram a andar, coxos que voltaram também a poder se movimentar normalmente, cegos que tiveram a sua visão restabelecida, pessoas em que Jesus tocou e tiveram curas instantâneas. Nós conhecemos essas histórias. Mas quando a gente para olhar essas narrativas, nós percebemos que Jesus, através daqueles toques de milagres e de refazer a vida das pessoas na área em que elas precisavam fisicamente, Jesus estava expondo algo mais profundo, a questão do pecado. O homem está separado de Deus. E essa separação, ela começa desde lá da história do Jardim do Éden, quando Deus havia criado todas as coisas boas e perfeitas. E ele cria o homem e vê então que aquela criação é muito boa. Este homem vivia em perfeição ligado ao seu Criador. Mas a partir do momento que este homem desobedece, o pecado se instala em sua vida. O pecado se instala em toda a criação e faz com que todas as coisas, então, fossem colocadas em desordem. Fazem com que todas as coisas fossem contaminadas. Então Jesus vem para poder trazer limpeza e arrumação neste ambiente interno do ser humano e em toda a criação. Aqui nesse momento Jesus encontra com este homem e diante dele diz essas palavras: Homem, os seus pecados estão perdoados.
E mais adiante na história, a partir do versículo de número 25, diz assim para nós: imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Versículo 26 diz: todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aquele homem, quando a capacidade de mobilidade é restaurada na vida dele, ele pega aquela maca na qual ele se deitava e ele vai embora para a sua casa, mas ele sai dali louvando a Deus. Por quê? Porque algo em seu interior foi limpo, foi restabelecido, foi colocado em ordem. Ele estava de novo próximo a Deus. Ele estava de novo ligado a Deus. Jesus Cristo lhe perdoou os pecados. Por isso ele tem a capacidade agora de louvar, de adorar a Deus, de se alegrar em Deus. E as pessoas ali ao redor que viram aquela cena, também tocados, começam a glorificar a Deus. E dizem que é naquele momento ali eles viam coisas extraordinárias. O pecado nos impede de andar em direção a Deus. O pecado nos impede de vermos, de notarmos, percebermos a presença de Deus. O pecado adoece o nosso ser e nos impede de percebermos as coisas extraordinárias que Deus faz. A limpeza principal e a cura principal que Cristo deseja operar em nós é a limpeza dos nossos pecados. Cristo se aproxima de nós e diz para todos nós: seu pecado está perdoado. Busque Jesus Cristo. Aproveite esses momentos aí do feriadão para estar buscando a Deus. Olhe para Cristo e escute essas palavras dele vindo em sua direção. Confesse a ele os seus pecados. Passe momentos com Cristo Jesus ali na presença dele, revendo a sua vida e convidando que Cristo venha limpá-la e organizá-la da maneira como ele quer. E então seremos capazes de louvar a Deus, de glorificar a Deus e de perceber coisas extraordinárias. Convido você a pensar nisso hoje e a buscar a presença de Deus e ouvir dele: os seus pecados estão perdoados. Ele veio para isso, para perdoar os nossos pecados, porque ele tem autoridade para isso. Creia.